estão de pé, abra sua Bíblia em Neemias 13, sem perder de tempo. Aleluia. Neemias, livro de Neemias. Onde é o tema dessa campanha, né? Está escrito assim, todos acharam? Neemias 13. Neemias 13. Glória a Deus. Vocês vão conhecer um pouco de Neemias hoje e saber a função que Neemias fazia. E vamos lá, a leitura da palavra de Deus. Naquele dia se leu para o povo o livro de Moisés. Achou-se escrito que os amonitas e os moabitas não entrassem jamais na congregação de Deus, porque só tinham judeus, enquanto não tinha saído ao encontro dos filhos de Israel com o pão e a água. Antes assalariaram contra eles Balaão para amaldiçoar, mas o nosso Deus converteu a maldição em... E Deus converteu a maldição em... Até aqui, irmã, igreja do Senhor. Feche os olhos mais uma vez. Senhor Jesus, Deus eterno, Pai poderoso, eis aqui a sua palavra, Pai, que nessa noite venha ser lançada, Pai, sobre essas vidas, sobre essas almas, um alimento, Pai, que venha fortificar, venha dar crescimento, venha dar unção, venha dar poder, venha dar cura, venha dar libertação, e que nessa noite, Pai, aproveitando, Pai, essa unção que está sobre esse altar, que está sobre essa igreja, Senhor, o Senhor venha falar com teus filhos, com teus servos, Senhor, e venha repreender todo o mal que dispersa a vida deles, de receber essa palavra, de receber a bênção do Senhor. Senhor Jesus, fala conosco nessa noite, que eu lhe peço em nome de Jesus. Poder se assentar glorificando ao Senhor nessa noite. Glória a Deus. Amada igreja do Senhor, nós temos uma passagem aqui do livro de Neemias. Neemias, para a gente entender a história, como surgiu Neemias e o que Neemias fez. Sabemos que Nabucodonosor, antigamente, ou seja, ele invadiu Jerusalém e acabou destruindo Jerusalém. Ele acabou deixando em ruínas Jerusalém, Nabucodonosor, na época. Ele pegou, além de deixar em ruínas, ele incendiou as portas da entrada da cidade, meteu fogo no negócio, destruiu tudo Jerusalém. E aquele povo foi cativo, uma parte daquele povo, outra parte conseguiu correr, foi para as cidades vizinhas, que ficaram dispersos. E ali todos os reis que tentavam conseguir restaurar Jerusalém não conseguiam por causa do reinado de Nabucodonosor. Mas enfim, certa feita surge um homem chamado Neemias. Neemias, que significa um homem que ele buscava a Deus, ele era um judeu, mas ele não estava em Jerusalém por causa das minas, mas ele estava em Pérsia, na cidade de Pérsia, estava dentro de um reinado persa. E qual era a função de Neemias lá? Alguém sabe dizer qual era a função de Neemias lá, pastor? Será que alguém sabe e foi buscar entender isso? O que Neemias fazia? E os irmãos da igreja fazem a portaria. Era um cooperador. Neemias era um cooperador. Ou seja, mas qual era a função principal de Neemias lá dentro do rei? Ele tinha, do reinado, ou seja, ele tinha acesso com o rei. A todo dia, a todo momento lá, Neemias estava tendo acesso. E Jerusalém está destruído. Mas certa feita, ele recebe uma notícia lá dentro do seu palácio, do seu próprio irmão, que tem passado por Jerusalém e viu aquela cidade destruída, viu condenada, e chegou e falou assim: Neemias, a situação de Jerusalém está difícil, o povo lá está perecendo, e ao redor deles o povo se espalhou tudo, o povo de Deus. E aí parece que aquele lugar está difícil de ser edificado, porque tudo que levanta, eles vão lá e derribam aquela cidade, não deixa progredir, não deixa crescer. Aí Neemias ficou entristecido com aquilo, e certa feita Neemias falou o quê? Não tinha o que fazer.
Assim nós encontramos em alguma situação da nossa vida. Tem situação da nossa vida que parece que não conseguimos progredir, não conseguimos crescer, não conseguimos andar avante, porque algo tem travado em nossas vidas. E o que Neemias fez? Neemias foi consultar o Senhor, foi buscar a Deus em jejum e oração e consagração. Neemias foi lá e fez o seu jejum, fez sua consagração e buscou a face do Senhor. E o Senhor deu a resposta a Neemias que ia reconstruir os muros de Jerusalém. Só que ele não sabia como ia ser feito ainda. Por quê? Neemias, certa manhã, ele acorda com o rosto semblante abatido depois de sua oração. Neemias acorda entristecido. E o rei chega de sua viagem, o rei Pérsia, e começa a ver Neemias. O que está acontecendo? Seu semblante está abatido, encontra-se entristecido, encontra-se angustiado. Por qual motivo? Ele falou assim: Senhor meu rei, Jerusalém está destruído. E são, praticamente ele diz assim, são minha família, meu povo lá, está tudo em ruína. Aí o rei da Pérsia falou assim: o que eu posso fazer para você? Para poder ajudar. Eu vou te dar cartas, ou seja, vou te dar autoridade e vou te enviar um exército junto com você para Jerusalém. Mas você promete que você vai voltar. Ele falou assim: eu prometo. Só que isso, Neemias já tinha parado um projeto. Mas qual era a função de Neemias dentro do palácio para o rei dar uma carta de crédito desse tamanho para Neemias, sendo que ele foi trazido na época como um escravo, ou seja, com algo para fazer dentro do palácio lá. E geralmente quem fazia essa função de cooperador na época eram os eunucos que cuidavam das mulheres do rei e do rei ali do palácio, ou seja, uma pessoa que era castrada para cuidar da mulher do rei, da esposa do rei. Mas a Bíblia não relata que Neemias era dessa forma, relata que ele era um cooperador. Mas qual o motivo? Você sabe o que acontecia? Vou até descer para explicar para vocês o que Neemias fazia. O Neemias pegava o vinho e ele entrava dentro do palácio, a garrafa de vinho, entrava dentro do palácio, fechava a porta, entrava junto ao rei, e junto a esse rei, ele pegava o punhado do vinho no cálice. E adivinha quem tinha que experimentar o vinho? Neemias. E por que Neemias tinha que experimentar o vinho? Medo dos reis serem envenenados na época. Então ele era uma pessoa que ele experimentava todo o vinho que entrava ali. Então ele tinha uma confiança muito grande naquele rei, naquela época. Então, o que gerou essa confiança no rei? Dele ser um cara íntegro e confiante na presença ali do rei. Hoje Deus está falando para mim e para você. Vou trazer uma profecia aqui agora. Qual é a confiança que você está tendo no seu Senhor? Ou seja, em Jesus Cristo nessa noite. Qual é a busca sua no Senhor Jesus Cristo nessa noite? Você sabe por quê? Se você tiver confiança, tiver intimidade e tiver ousadia com o rei, ele vai descer do céu e vai fazer aquilo que você está precisando nessa noite. Ele vai visitar a sua casa, ele vai visitar a sua família. Mas quando ele recebe essa carta, Neemias, ele vai para Jerusalém. Ele chega lá e começa a olhar aquela situação de Jerusalém, tudo entulhado, tudo destruído, tudo sem forma, tudo derribado. E Neemias, ele vem juntamente com o exército cavaleiro, juntamente com ele, só que ele não faz nada, ele vai lá e descansa. Mas sabe o que o Senhor está falando no meu coração nessa noite? Tem pessoas aqui no nosso meio que está cheio de entulho no seu coração, ou seja, a situação parece que está cada vez mais difícil. Os entulhos estão atrapalhando você progredir nessa noite. Ou seja, esse entulho significa uma opressão do inimigo, um ataque do inimigo. Quem sabe uma depressão, quem sabe uma tristeza, quem sabe uma dificuldade em tal área. Ou seja, esse entulho está dentro de Israel, ou seja, está dentro de alguém nessa noite,
que não está achando jeito para jogar esses entulhos para fora. Mas Neemias, o que ele fez naquele momento? Ele foi em segredo, não contou nada a ninguém, só que ele começou a de noite olhar o muro ao redor, como é que estava a situação para começar o projeto, para começar a edificar aquele muro. E Neemias começa a ir atrás dos governadores ali, de dentro de Jerusalém, começa a resgatar o povo de Israel, chamar para ajudar, ou seja, o povo judeu, para ajudar na época a restaurar aquele muro, a edificar aquele muro. Só que Neemias começou a olhar à noite e olhar. E a carta que ele recebeu como se fosse um governador, uma autoridade, para conseguir lenha, madeira, para conseguir tudo. E o dia seguinte ele reúne, juntamente aquela equipe, aquele povo de Deus, e fala assim: olha, eu tenho um projeto para isso, e nós temos que ter um tempo para terminar isso aí. Mas a primeira coisa, nós temos que começar a fazer o quê? Tirar todo o entulho. Ou seja, nessa noite, os entulhos, ou seja, a dificuldade, às vezes a incredulidade, gera esse entulho, gera essa dificuldade. Mas essa noite tem que começar a fazer limpeza, começar a tirar esses entulhos, começar a organizar. Tem que ser organizado o negócio. Mas o problema maior não é tantos entulhos e para arrumar lenha. Existe um tal de vizinho ali que chama Sanbalate, Tobias e Gesem. São três ali que fica sabendo que Neemias veio para edificar aquele muro. Primeira coisa, começa a tirar sarro do projeto de Neemias. Começa a tirar sarro dele ali, do projeto que ele ia ter feito. Sabe o que ele falou assim? Mas Raposo subindo esse muro, ele tem que explicar. Raposo subindo esse muro aí que vocês estão querendo fazer, não vai aguentar nem Raposo, vai cair nesse muro. Sabe o que Deus está falando no meu coração? Tem projetos, tem sonho, tem situação que você tem dentro de você, mas não é para ficar comentando com ninguém, não é para ficar espalhando para os outros. Sabe por quê? Porque tem pessoas que vão falar que você não vai dar certo aquilo. E por que ele vai falar? Porque a sua fé, a fé dele não está vinculada com a sua. A sua visão é outra. Mas uma coisa tem: você tem que ter Deus no meio do negócio. As coisas para começar a desenvolver tem que ter Deus no meio desse negócio. A primeira ataque foi a calúnia ali contra Neemias. Começaram a atacar Neemias. Mas Neemias começou a reunir o povo vizinho lá em volta do muro e falar assim: é a mesma coisa de nossa casa e vamos fazer um muro para os vizinhos. Ele falou assim: ó, eu vou fazer essa parte e construir até o irmão Cláudio. O irmão Cláudio vai construir até o missionário Rodrigo lá. E assim cada um começou a fazer a sua parte. Você sabe o que é a pior situação? É quando você quer fazer algo, um projeto, uma situação, mas tem pessoas que não querem ajudar você naquilo, não quer você ver você bem naquilo. Mas ali teve uma união para a edificação do muro, para a restauração do muro. E o que me chama a atenção nessa noite? Que você vai conseguir edificar esse muro. Essa situação está apenas começando. Mas ainda não contente, Neemias não deu nem crédito para os três falaram. E eles insultaram. E eles falaram, e Neemias não deu nem situação. Não muito contente, começaram a caluniar a Neemias. Agora eu falo para você, a opressão do inimigo não é a mesma coisa? Primeiro começa a te atacar para ver se você vai desistir da sua fé. Te atacar para ver se vai desistir daquele projeto. Te atacar para ver se você vai desistir daquele de Deus que está no seu coração. Que é de Deus. Que você orou a Deus. Que você buscou a Deus. Mas ele quer se desanimar o inimigo. E ataca. Além de atacar, ele começa a caluniar. Ele ataca coisas que não existiu. E sabe qual foi a calúnia que fizeram?
Falou assim, ó, Neemias veio para cá porque ele teve confusão lá com o rei da Síria, por isso ele está aqui. E começou a fazer confusão entre os judeus. Mas mesmo assim não deu crédito. Neemias não deu crédito. Eu quero dizer nessa noite, se o foco seu no projeto tem que estar com Cristo, tem que ser focado, tem que ser direcionado. Não olha para a esquerda, olha para a direita. Sabe por quê? Porque na terceira vez que eles foram enviar uma carta, ele teve a sabedoria de buscar Deus pelos enviados de Neemias, de Sanballat, Tobias e Gesem. Sabe qual que era? Eles queriam tirar Neemias ali, ou seja, queriam provocar uma guerra ali. Mas o seu pai não terminou uma coisa, que era Deus, fazendo para Deus. E quantas vezes, Deus está falando no meu coração agora, você faz algo para Deus, parece que tudo parece começar a ficar assim difícil, as coisas parecem que não tem uma direção, você começa a ficar meio complicado, porque você está fazendo algo para Deus, então vai ter luta, vai ter guerra, mas você vai vencer em Cristo Jesus. Então, o que Neemias tem estratégia? Ele orava a Deus, ele buscava Deus em cima daquele projeto. E assim temos que ser. E Deus deu a visão para eles que ele formar uma guerra para deixar eles continuar com aquele muro de Jerusalém. E o que Neemias falou? Quando se reuniu o povo ali na frente e falou assim: ó, vocês vão trabalhar com uma mão e outra mão vocês vão ter uma espada do lado, para se a casa estiver guerra, vocês vão ganhar. E aquele povo ficou vigilante. Dia e noite vigilante. Dia e noite. Mas mesmo assim, não contentando, de novo, não contentando, mandaram uma carta para marcar ele em tal lugar, para Neemias ir. E Neemias já entendia que era cilada, que eles queriam ceifar a vida de Neemias. E o que Neemias fala? Fala assim: eu estou numa grande obra e eu tenho que concluir essa obra. Ou seja, Neemias dispersou eles com as palavras. E mesmo assim, o inimigo de toda forma estava tentando invadir lá. E os muros, quando ele estava fazendo, já estavam na metade. Os muros já estavam erguidos pela metade. E o medo deles era aquele povo crescer. Mas aquele povo conseguiu crescer. Conseguiu edificar aquele muro. E aquele povo estava estabelecendo aquele muro de uma forma que estava fechando todas as brechas. Primeiro arrancaram os entulhos, segundo começou a fechar as brechas. Ou seja, se caluniaram você, se falaram algo para você, não revida, faça que nem Neemias. Você está numa grande obra, você está num grande projeto, você não precisa descer para dar atenção, você não precisa descer para rebaixar sobre aquilo. Você sabe por quê? Porque quem vai te dar a vitória não é ele, é Deus. É Jesus que vai te dar a vitória nessa noite. É o próprio Deus. E mesmo assim, eles foram e conseguiram. Mas no meio do texto, estava tudo misturado com aquele povo. Quando nós entendemos bem essa história, tem que ler o livro de Esdras. Esdras, ele era um escriba, ou seja, ele começou a ler as leis para aquele povo, ser edificado novamente, explicado, ensinado, tudo feito. E você sabe em quantos dias Neemias se edificou o muro? 52 dias. O muro inteiro de Jerusalém. Que estava tudo em ruínas, em 52 dias ele edificou os muros. Totalmente aquele muro. E quando Neemias edificou aquele muro, aleluia, Jesus, ele começou a ler as leis, os mandamentos, junto com essas, naquele lugar, o escriba, explicava os mandamentos. Só que existia apostasia, o povo estava tudo misturado. E existia o povo de Deus, mas existia apostasia. E Deus não queria aquela apostasia, aquela mistura. Queria um povo separado, um povo lavado, um povo remido. O que Deus está querendo dizer para mim e para vocês hoje? Não existe meio termo. Ou você é de Deus ou você não é. Ou você serve a Deus ou você não serve. Ah, mas é difícil sair dessa próxima situação, mas Deus está com você? Está com você. Aleluia! Glória a Deus!
Então hoje, nessa noite, Deus não quer meio termo. Deus quer você por completo. Você sabe por quê? Ele pagou um sangue precioso por mim e por você na cruz do Calvário. E Ele não pensou duas vezes para pagar aquele preço por mim e por você. Então hoje, nessa noite, Ele quer você por completo. E o interessante é que Neemias, depois de lido os mandamentos, Neemias cumpriu os mandamentos e voltou para o reinado dele junto lá. Aí a obediência de uma pessoa. Se Deus fala que você fazer assim, você vai fazer o contrário? Jamais fazer aquilo conforme Deus decretou sobre a sua vida. Não faça aquilo que não é a direção de Deus. E quando Neemias chegou lá, ele ficou mais um ano dentro lá. E sabe depois de um ano que o rei fez com ele? Falou só, Neemias, vou dar uma carta para você ser governador. Quando Neemias volta lá para o lado de novo, misericórdia. Só o sangue do cordeiro lá no lugar de novo. Aquela mistura, aquela situação, o pecado corrompendo aquele povo. E vai Neemias a explicar as leis de novo, os mandamentos, ensinar tudo de novo para aquele povo e fazer o juramento daquele povo, obedecer as leis da época. Por quê? Aquele povo, eles estavam orando e buscando e pedindo misericórdia de todos os leis. Você pode ver que tem oração aí, bastante oração inimiga. Eles estavam pedindo misericórdia de toda iniquidade que eles fizeram os pais deles, e por causa daquilo que estavam sofrendo era o pecado. O pecado já é a consequência. Deus perdoa, Deus salva, mas por de você arrepende, mas tem a consequência. Tem a consequência. Tem aquele tempo que você vai passar, aquele período. E Neemias se tornou governador. O que quer dizer para mim e para você nessa noite? Que Deus quer falar. Que o Senhor está restaurando vidas nessa noite. Que o Senhor está reconstruindo sonhos nessa noite. Que o Senhor está fazendo algo novo em vidas nessa noite. Sabe por quê? Porque o Senhor, o Espírito Santo de Deus, está entrando em vidas. Porque vocês já tiraram esse intuito do seu coração. Vocês já tiraram essa incredulidade do seu coração. Vocês já tiraram aquilo que estava impedindo vocês crescer. E colocaram fé nessa noite. Porque se você está aqui é porque você tem fé. E crê no milagre que o Senhor vai fazer sobre a sua vida. Mas essa passagem que fala aqui em Neemias 13, no versículo, na parte B, que Deus converteu a maldição em bênção, uma profecia dada. Eles abriram o livro lá e leram, o povo a lembrar. Porque o ser humano, infelizmente, ele esquece as coisas que Deus faz com a vida dele. Ele esquece, mesmo no milagre grande, muitas vezes acaba vendo as costas por pouca coisa. Você não vai mais na igreja, não. Deus não está abençoando a vida. E o que Deus fez para você no passado? O que está te impedindo agora você glorificar a Deus? O que está impedindo você buscar a Deus nessa noite? Neemias fez a lembrar aquele povo juntamente com Ezra. Neemias era um homem de ação. Ezra era um homem de entendimento e sabedoria da palavra. E Deus se uniu para poder trazer um muito agradável para aquele povo. Aquele povo, se Neemias não fosse levantado e orar a Deus, não tinha acontecido aquela reconstrução. Porque Neemias sabia, Ezra sabia das leis, mas não tinha ação. Alguém tinha coração. O que Deus falou agora no meu coração? Aquilo que você está orando, está buscando de Deus, por que você está com medo de pôr em ação? Por que você está com medo desse projeto de pôr em ação nessa noite? Deus está falando para mim e você, vai em frente. Siga em frente nessa noite, juntamente com Jesus. Põe a Deus, jejum, consagre sua vida, mas põe em frente esse projeto. A obra de Deus é grande. Aquilo que o Senhor vai fazer com sua vida é grande. Assim como fez Neemias, ele construiu todo aquele muro de Jerusalém. Hoje Deus está reconstruindo para vidas aqui nessa noite. Aleluia. Glória a Deus. Espírito Santo de Deus. Aleluia. Vamos orar?
Glória a Deus. Santo de Israel. Eu vou orar para vocês. Boa noite. Glória a Deus.